A guerra de Putin na Ucrânia aniquilou a economia e o exército da Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que está assistindo e não é inscrito, inscreva-se no canal, você é bem-vindo. Aqui você vai ver coisas que você não vê em outros canais. Muito obrigado. Quando em 2022 a Rússia invadiu a Ucrânia, não só a Rússia, mas todo mundo achava que a Ucrânia iria cair no máximo um mês. O próprio ditador russo falou isso na imprensa, eu vi na época, né, em entrevista para a imprensa russa. E isso não aconteceu graças à bravura do exército ucraniano, à resistência forte, graças à resistência do povo que não quer ser dominado pela Rússia e pelas mentiras contadas sobre a história do ditador russo. É um bravo povo que está na Ucrânia, está fora da Ucrânia também. Muitos retiraram-se e até foi a decisão muito sábia para não adianta ter juntar mais de milhares de mortos, então essas pessoas saíram da Ucrânia, mas o que ele não contava é justamente com a OTAN e com os Estados Unidos da América e outros aliados que juntaram-se para apoiar a Ucrânia, além de começaram a demandar armamento, inclusive 3, 4 meses depois. No começo a Ucrânia resistiu com seu próprio armamento. E eles puseram sanções, que muita gente dizia que não deram certo, mas estão dando certo. No primeiro ano elas não deram certo, porque a economia que não chamavam de guerra na época, mas a economia que ela estava também baseada no complexo industrial militar, fez com que ele não mostrasse, ele escondesse, ele dissimulasse, camuflasse o que estava acontecendo na economia da Rússia, onde saíram centenas e centenas de empresas ocidentais, saíram até o final do ano, daí, até pela imposição das sanções impostas, né? E o rublo perdeu, já nos primeiros meses, 40% do valor dele, a economia da Rússia contraiu-se 4%, os ativos russos no exterior foram congelados, ainda estão congelados, e as exportações sancionadas, ou seja, tudo isso, e a economia do complexo industrial militar acabou camuflando isso. E a Rússia acabou sendo isolada, né? Foi notado a partir já do segundo ano da guerra, de 2023, é um pária internacional. As principais nações do mundo não querem relações, acredito que não terão relações com ela. Houve um enfraquecimento a capacidade da Rússia de promover-se por causa de fazer essa guerra contra a Ucrânia. No começo parecia até que a Rússia venceria a guerra, todo mundo achava, não venceu, e que as sanções não tinham efeitos, como de fato tiveram efeitos. Agora a pergunta que fica, por quanto tempo o ditador russo vai aguentar esse problema na economia? A economia que não produz, os preços são altos e a inflação está em alta. Só produz a economia de guerra. A hora que a guerra parar, vai ser um tombo, vai capotar o resto da economia. Então o ditador russo tem a decisão de continuar a guerra. Apesar de todos esses problemas econômicos, só que ele está se deparando com um problema. Ele fala que a guerra é longa, que a guerra vai demorar mais anos, mas da onde vai vir o dinheiro? Se, por exemplo, até o principal aliado dele, que é a China está comprando abaixo do mercado o barril do petróleo, bem abaixo, está pagando $48, um preço que hoje está cotado em $80 o barril. E então o dinheiro que ele precisa para financiar a guerra não dá. Se ele não tivesse essa guerra e se preocupasse com o bem-estar do povo, estaria bem melhor a situação econômica da Rússia. E a economia da Rússia vai capotar, eu acredito, nos próximos meses, ou no começo do inverno, ou no início do ano que vem, até o primeiro trimestre, quando começar a terminar o inverno, porque vai faltar aquecimento nas casas, vai faltar comida, vai faltar uma série de produtos, e principalmente com a inflação em alta, vai faltar dinheiro para o povo também. Não é só o dinheiro para o exército que interessa, mas o dinheiro para toda a economia, para toda a população. Ainda no tempo da União Soviética, a União Soviética gastava 20% do PIB, que é um número muito grande, em defesa. E
o Vladimir Putin, que está nos registros, gasta 37% em defesa, mas dizem que fora dos registros ele gasta mais, que deve estar entre 40% e 50%, por causa que os registros dele são muito mentirosos. Ninguém mais acredita no ditador russo Vladimir Putin. E aí que a coisa vai começar a complicar. A Rússia não tem como reconstruir as áreas da Rússia que foram danificadas de infraestrutura. Imagine se ele ficar com aquela parte da Ucrânia que ele detém hoje, ele também não vai ter dinheiro para reconstruir. Nem os prejuízos que ele teve na Rússia. Vai ser um problema, porque a hora que capotar, a economia está desmoronando, e ela vai desmoronar definitivamente nesse período que eu falei para vocês. E o que vai acontecer? Eles não vão pagar militares mais, eles não vão pagar os veteranos aquilo que eles prometeram que iriam pagar, eles não vão pagar as viúvas, as mães que teriam direito dos seus filhos mortos, o mesmo para aqueles veteranos que foram feridos, gravemente feridos ou não, mas têm direito a receber. O Estado vai entrar em colapso, inclusive já fala-se na Rússia, isso é a notícia quente de ontem, que os oligarcas e a determinada parcela da elite russa já está começando a gelar o ditador, vamos dizer assim, a isolar, eu falei gelar, né, que é um termo popular, mas a isolar o ditador russo Vladimir Putin. Então não se sabe quanto tempo aguenta, ele está com problemas de comando no exército, já coloquei isso em outros vídeos, que pode vir a trazer sérios problemas para ele. E aí, nesse caso, vai tudo desmoronar, né? E provavelmente o Putin não vai estar mais no poder. A Rússia, como é a Rússia hoje, vai desmoronar. Ela pode ter algumas mudanças na sua constituição de estados que ela tem e vai demorar décadas para se reerguer. E tudo isso por quê? Por causa da incompetência, por causa de uma decisão de um homem, de um sonho imperialista em iniciar essa guerra com a Ucrânia, que inventou uma história falsa, uma história fabricada na cabeça dele sobre a Ucrânia. O exército russo acabou, né? Eles têm que trazer mais gente porque não conseguem nem defender a Rússia. E qualquer área que entrar na Rússia estão com problema. Então, poderá haver uma desintegração do Estado russo também. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Não esqueçam de se inscrever no Twitter, descrição abaixo, na descrição do vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para a humanidade.